Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre todas as notícias que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 24 de setembro, são 10h30 da manhã. Hoje tem bastante assunto aqui, principalmente no mercado doméstico e principalmente assuntos ocorridos agora de manhã. Então vamos na ordem cronológica dos fatos. Primeiro, 8 da manhã, o Banco Central divulgou a ata do Copom, né, a ata referente à reunião da semana passada, quando ele tem mais espaço para dar uma orientação melhor sobre os próximos caminhos da política monetária, sobre a opinião dele, enfim, sobre a atividade, inflação, setor externo. E exatamente porque a ata é um documento de várias páginas, né, enquanto o comunicado é um trecho bem mais curtinho. E aí, lembrar que no comunicado da semana passada, o tom dele foi tão pró-queda de juros que o mercado foi ali por um caminho de entender que a Selic ficaria abaixo de 5. Então, as projeções de vários agentes de mercado, eles convergiram ali para 4,75, 4,5 até 4,25. Embora, assim, para a gente parecesse que não fazia muito sentido, né? Assim, você cair tanto a Selic de uma forma assim tão abrupta, apesar da gente estar vendo a inflação extremamente benigna, apesar de estar com o hiato ainda muito aberto, então isso faz com que a atividade, por mais que ela esteja ali em um caminho de retomada, ela ainda não seja inflacionária. A gente fala muito aqui sobre dificuldade de ver repasse de preços, né? Mesmo que o produtor ali ele tenha, por exemplo, um incremento do seu custo, ele prefere segurar a margem do que repassar. Isso também por causa da conjuntura, por causa do número contingente de desempregados. Só que assim, as projeções para 2020, que é o que realmente importa, né, dado que a política monetária opera com lags e a gente já está aí no final de 2019, para 2020 parecia muito apertado ele já colocar a Selic tão abaixo, né, para baixo de 5%, contando aí que a inflação ia ficar na meta no final do ano que vem. Então, o que destacou bastante para a gente aqui na ata de hoje é que ele, assim como eu pelo menos esperava, dado que eu não mudei o meu call, eu continuei achando que mesmo depois do comunicado, de fato mais dovish, né, mais pró-queda de juros, eu achei que fazia muito mais sentido ele continuar só com mais uma de 50 na próxima reunião e parar, levando a Selic a 5%, eu tinha alguma esperança de que a ata de hoje ela fosse nesse sentido ali, de tentar angariar as expectativas do mercado ali para uma coisa mais em torno do 5, não abaixo dele. E eu destaco aqui a declaração que eles deram na ata de que num cenário com taxa de câmbio em 4,05, que foi a taxa de câmbio que eles usaram na estimativa, e juros em 5% em 2019 e 20, que seria mais uma queda de 50%, a inflação, segundo eles, fica ligeiramente abaixo da meta de 2020. Ora, de fato, ela fica em 3,80 contra uma meta de 4. Então, na medida que no comunicado ele falou que ficava em 3,80, exatamente esse espaço de 20 bips fez com que o mercado fosse para uma projeção de Selic abaixo de 5. Na medida que ele classifica esse espaço como ligeiramente abaixo, eu acho que ele tira bastante ali do ímpeto de que a Selic vai ficar abaixo da meta, e mais ainda muito abaixo a Selic muito abaixo de 5, desculpa. Acho que ele tira esse ímpeto ali de, não, ele vai baixar ainda mais a Selic, ele vai botar a Selic abaixo de 5, eu acho que ele dá uma classificada, e de fato, se a gente for pensar que ele está usando na estimativa dele um câmbio de 4,05, e o câmbio hoje de mercado está em 4,16, 4,17, e a gente está ali no cenário externo, que ele também intensificou agora na ata, muito mais do que no comunicado, de que ele está mais adverso para ativos de risco, ou seja, isso é o câmbio, né? Eu acho que fica difícil aí ser muito otimista com um cenário aí de Selic caindo muito abaixo de 5. Ou seja, a gente já tem aí o câmbio já andou cerca de 11 centavos desde essa estimativa dele, né, a taxa de câmbio, e a gente sabe que a gente está no mundo de dólar forte e que o cenário, assim, base de todo mundo é de uma taxa de câmbio mais depreciada. Então, eu acho que ele deu uma acalmada no mercado. A gente sempre fala muito em mercado que existe o que o analista, né, o economista, o analista de inflação, enfim, o trader, acha que o Banco Central deve fazer o que ele vai fazer. E de vez em quando é difícil a gente descontaminar, né, fazer essas análises separadas. De fato que a gente também faz um esforço para isso.
Então, quando eu li a ata, assim, encerrando o tema, eu falei assim, nossa, no meu call é que não existe espaço para cair abaixo de 5, mas o Banco Central pode estar querendo fazer isso. E aí, na medida que hoje ele dá essa ancorada nas expectativas, na minha opinião, ele reforça de que não vai fazer. De que ele também viu que o mercado foi para esse lado e ele tentou dar uma organizada nesse pensamento. Enfim, a conferir, né, como é que o mercado de juros vai se comportar, porque ele agora está bastante influenciado pela decisão ali da mesa diretora do Senado de adiar a votação do relatório da reforma da Previdência na CCJ. Então, o que era a expectativa para hoje, né? A gente teria agora, na parte da manhã, a votação do texto da reforma da Previdência no Senado na CCJ. Ele seria aprovado, é o cenário base, e na parte da tarde seria votado a primeiro turno em plenário. E aí a mesa diretora cancelou. A Simone Tebet, que é a presidente da CCJ, assim, está bastante irritada, inclusive entendendo que não existia espaço institucional, né, para trazer uma incerteza dessa em relação à Previdência para o Brasil. A gente concorda plenamente. Tem muitos fatos na mesa do por que eles cancelariam, mas o ponto é que cancelar da CCJ, que seria a primeira parte, é claro que não tem votação em plenário para o dia de hoje, que era um acordo do Senado, né? Votação em primeiro turno dia 24 de setembro e em segundo turno do dia 10 de outubro. Então, você já deve estar acompanhando o que eu quero dizer, é que na medida que eu não tenho nem votação em Senado, em CCJ hoje, nem votação em primeiro turno, é claro que traz incerteza para a votação em segundo turno e, consequentemente, para o aval ali final do Bolsonaro para a reforma da Previdência. Então, assim, o cenário base de todo mundo ainda é de reforma da Previdência passando com certeza, mas isso causa estabilidade. É difícil a gente analisar a curva de juros só tentando pegar o que compõe, o que tem esse cenário. E para continuar no cenário interno aqui, na parte da manhã, foi divulgado o IPCA 15 de setembro, em 0,19, super em linha. E aí, com esse número de inflação, a inflação acumulada em 12 meses pelo IPCA 15 está em 3,22, para vocês terem uma ideia, a meta aparecendo é 4,25. Então, tem aí 1% para a meta, bastante folgado, mas é só mesmo para trazer informação, porque, claro, que o Banco Central, como a gente falou, está olhando 2020, não mais 2019. De cenário externo, até tem notícia positiva. Ontem, a China liberou compras de soja dos Estados Unidos sem tarifação. Foi um aceno assim, que a gente vê como bastante importante para as reuniões que vão ocorrer nos Estados Unidos em outubro, ali sempre na expectativa de uma dissolução de conflito, né? E, inclusive, o secretário do Tesouro americano, ele viu com bons olhos esse acordo chinês, né? Essa boa vontade da China. Ele acha que teve bastante progresso na relação entre os dois países. Ainda sobre China, o presidente do Banco Central chinês hoje disse que tem amplos instrumentos de política monetária, embora ache que agora o nível de taxa de juros é apropriado. Então, ele tirou qualquer expectativa de mexida nos juros no curto prazo, mas sempre naquela postura de que, se precisar de alguma coisa, a gente tem aqui como prover, né, que é a postura natural de sempre vinda da China sobre assuntos que envolvem política monetária, política em geral, né, macro. E ainda por último, lá de fora, hoje teve uma reviravolta bastante importante ali na casa do Brexit, do Reino Unido. A Suprema Corte considerou ilegal a suspensão do parlamento, né, que está fechado ali desde já de umas 2 semanas e ficaria até meados de outubro, e disse que deve se reunir o mais rápido possível. Então, assim, a gente aqui foi pego de surpresa, porque a gente naturalmente fala muito, muito mal sobre as nossas instituições, né, assim, sobre a judicialização toda, que às vezes escala para um nível que a gente não consegue acompanhar isso. Se para a gente que é brasileiro é difícil, imagina para o gringo, né, em relação a fazer contratos no país. Aí você imagina assim, olha, mas então, como esteve a Suprema Corte durante todo esse tempo, né? Só assistindo, e agora que o parlamento já está fechado, eles decidiram. Enfim, o que é positivo para o mercado é que aumenta a chance da gente ter uma saída da zona do euro, do Reino Unido, desculpa, da zona do euro, mas com acordo, né? Então, aquele cenário de Brexit no deal, saída sem acordo, ele se enfraquece. Então, já passando para o mercado para a gente fechar, as moedas internacionais emergentes, em geral, elas estão se valorizando em relação ao dólar, por assinação de trade war positiva, mas a gente não, refletindo esse cronograma aí de incerteza com a reforma da Previdência. E na mesma linha, a curva de juros também está com um ambiente de depreciação, performance negativa, também tentando entender melhor o que aconteceu aqui no mercado de juros. Por hoje é só, eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.